E se uma única decisão pudesse reorganizar a sua vida inteira? Não é exagero. E talvez seja exatamente a decisão que você vem adiando há anos, sem perceber o preço que está pagando por isso. Hoje eu quero te mostrar o que acontece, na prática, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Não só no domingo, não só na crise, todos os dias, em tudo. Porque existe uma diferença enorme entre acreditar em Deus e viver com Deus no centro. E quando essa troca acontece, 5 áreas da sua vida começam a mudar de forma visível. Fica comigo até o fim, porque a 5ª área é a que mais transforma e é justamente a que quase ninguém te conta. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Na sua semana, onde Deus entra? Pensa de verdade. Em que momento do seu dia ele aparece de fato? Se você for como a maioria de nós, ele entra nas sobras, na oração com sono, de olhos já fechando. No versículo lido às pressas entre uma notificação e outra. E a verdade é que ninguém decide tirar Deus do centro. A vida vai empurrando. O trabalho grita, as contas gritam, o celular grita o dia inteiro. Mas Deus não grita. Ele espera, paciente, constante, à porta do seu dia, esperando ser convidado para dentro da sua rotina de novo. Aí a semana termina e vem aquela sensação estranha. Você correu o tempo todo, se esforçou o tempo todo, e mesmo assim, parece que está devendo alguma coisa a alguém. O resultado é uma vida cheia de coisas e vazia de direção, ocupada demais para descansar, cansada demais para mudar. Te soa familiar? Se você já sentiu isso, esse vídeo é para você, porque a solução não é fazer mais, não é acordar mais cedo, nem correr mais rápido. É reordenar, é tirar Deus da lista de tarefas e colocar Ele no topo da lista de prioridades. E a diferença entre essas duas coisas muda tudo. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento de todos, ele não hesitou nem por um segundo. A resposta dele define o que é primeiro lugar. Amar a Deus com todo o coração, toda a alma e todo o pensamento. Não um pedaço, não o que sobra do fim do dia. Tudo. Colocar Deus em primeiro lugar não é virar religioso, decorar regras ou fingir perfeição. É uma questão de amor e de ordem. Quem manda no seu coração primeiro? É decidir que antes de qualquer voz, você ouve a voz dele. Antes de qualquer plano, o plano dele. Antes de qualquer amor, o amor dele. Não é sobre ser perfeito, é sobre direção. A pergunta não é se você tropeça, todo mundo tropeça. A pergunta é, para onde o seu coração aponta primeiro? E é aí que entra a promessa mais subestimada de toda a Bíblia. Jesus disse assim, no Sermão do Monte. Repara na ordem da frase. Buscai primeiro. Não buscai também. Não encaixem Deus na agenda quando der. Primeiro, antes de tudo, acima de tudo. E aí vem a promessa. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que você precisa para viver? Sustento, alimento, cuidado, provisão. Atenção, porque aqui mora um erro perigoso. Isso não é fórmula de enriquecimento. Jesus não prometeu luxo, carro novo ou vida sem problema. Ele prometeu cuidado de pai. É como se Deus dissesse, cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Você busca o reino. Ele sustenta a caminhada. Quando essa verdade desce da cabeça para o coração, a ansiedade de correr atrás de tudo sozinho começa a perder força. Deixa eu te mostrar como isso funciona na vida real. Imagina comigo 2 dias da mesma pessoa, o mesmo trabalho, os mesmos problemas, a mesma família. Só uma coisa muda. No primeiro dia ele acorda e agarra o celular antes de abrir os 2 olhos. Notícia ruim, mensagem cobrando, rede social. O mundo entra primeiro. E o mundo é barulhento. O dia inteiro vira reação.
Ele corre atrás, apaga incêndio, decide no susto. Chega à noite exausto, irritado com quem ama, sem saber direito por quê. No segundo dia, tudo igual menos o começo. Antes do celular, ele para, respira, agradece, entrega o dia. 2 minutos, só isso. Mas agora, o dono do dia entrou primeiro. Os mesmos problemas aparecem. Mas ele responde em vez de reagir. Escolhe com calma. Trata as pessoas com uma paciência que nem ele entende de onde vem. À noite, ele deita cansado do mesmo jeito, mas é um cansaço diferente. Cansaço de quem construiu, não de quem só apagou o fogo. E ele dorme em paz. Mesma vida, mesmos problemas, outra ordem. É uma diferença que ninguém vê por fora, mas que muda tudo por dentro. E ela se espalha por 5 áreas da sua vida. Vamos na primeira. Primeira área, a sua mente. O rei Davi, que enfrentou guerra, traição e deserto, escreveu o segredo da estabilidade dele. Nunca vacilarei. Não porque a vida de Davi era fácil, ela não era, mas porque a âncora dele estava no lugar certo. Quando Deus é o primeiro pensamento do dia, os outros pensamentos entram em fila. A mente para de girar em torno de problemas e começa a girar em torno de promessas. Os problemas não somem isso. Ninguém pode te prometer, mas eles param de mandar em você. Existe uma paz que não depende da situação. Ela depende da ordem. Pensa numa balança. Quando Deus pesa mais que a opinião dos outros, que o medo do futuro, que a pressão de ontem, a sua mente encontra um centro que nada consegue tirar. Segunda área, as suas decisões. Quantas noites de sono você já perdeu com medo de escolher errado? O homem mais sábio que já existiu deixou o antídoto. Confiar as suas obras ao Senhor é decidir com Ele, não decidir sozinho e só pedir bênção depois. É convidar Deus para a mesa onde as escolhas acontecem. E o Salmo 37 completa a receita. Entrega o teu caminho, confia, e Ele o fará. 3 verbos que tiram das suas costas o peso de acertar tudo sozinho. E repara numa coisa importante. Os desejos do teu coração não é peça o que quiser e Deus entrega. É que, quando o Senhor é o seu deleite, os seus desejos vão nascendo cada vez mais parecidos com os dele. Decisão com Deus no centro, sai do desespero e entra na confiança. Você continua escolhendo, mas escolhe acompanhado. Terceira área, o seu trabalho e o seu esforço. E aqui está talvez o versículo mais contracultural da Bíblia inteira. Absois nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Dá para construir muito sem Deus, carreira, patrimônio, reputação. Mas não dá para construir o que permanece. E repara no final do versículo. Aos seus amados ele dá o sono. Deus não abençoa a ansiedade produtiva que o mundo aplaude. Ele abençoa a confiança que trabalha e descansa. Trabalhar com Deus em primeiro lugar é dar o seu melhor de dia e dormir em paz de noite, porque o resultado está em mãos maiores que as suas. Você faz a sua parte e descansa da parte que nunca foi sua. Essa é a matemática do reino. E tem mais. Quando Deus vem primeiro, o seu trabalho ganha outro patrão. Você para de trabalhar só por salário e começa a trabalhar como quem serve ao Senhor, o mesmo esforço com um peso eterno. Quarta área, os seus relacionamentos. E aqui acontece algo que ninguém espera. Quando Deus é o primeiro amor, todos os outros amores melhoram. Porque quem se sente amado por Deus para de exigir das pessoas o que só Deus pode dar. Você para de cobrar do cônjuge, dos filhos, dos amigos, uma perfeição que não existe. O amor que desce de cima transborda para os lados. Você ama melhor não porque as pessoas melhoraram, mas porque a sua fonte mudou. Deus em primeiro lugar
não rouba espaço de ninguém que você ama. Ele arruma o espaço de todo mundo. Ordem no amor gera paz na casa. E agora, a quinta área, aquela que eu te falei lá no começo, a que mais transforma e a que quase ninguém fala: o seu senso de propósito. Sabe aquela pergunta que aparece de madrugada, no silêncio, quando ninguém está vendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Essa pergunta não se responde com mais dinheiro, mais conquista ou mais rolagem de tela. Ela se responde com alinhamento, quando a sua vida serve a algo maior que você. Quem coloca Deus em primeiro lugar acorda, sabendo para que acorda. O trabalho vira missão, a rotina vira culto, a vida comum ganha peso eterno. E isso, meu amigo, não tem preço, porque dinheiro compra conforto, mas só Deus dá direção. Olha ao redor. Quanta gente bem-sucedida e perdida ao mesmo tempo. Carreira de pé, alma sem rumo. Propósito não se conquista, se recebe de quem te criou com um. Tá, mas como colocar isso em prática sem virar mais uma tarefa na lista? 4 passos simples. Anota aí, ou melhor, vive aí. Primeiro passo: dê a Deus o primeiro minuto do dia. Antes do celular, antes das notícias, antes do mundo entrar. O próprio Jesus vivia assim. Se o Filho de Deus precisava desse tempo a sós com o Pai, antes de tudo, quanto mais você e eu. O primeiro minuto define o dono do dia. Segundo passo: consulte antes de decidir. Decisão grande ou pequena, passa por ele primeiro. Uma frase basta: Senhor, o que tu achas disso? Terceiro passo: proteja o que é sagrado. Culto, comunhão, descanso. Não como obrigação religiosa, como prioridade de amor. Agenda revela prioridade. E o quarto passo: gratidão em tudo. Agradecer é o jeito mais rápido de lembrar quem está no trono. A gratidão reordena o coração em segundos. E se você falhar um dia, recomeça no outro. Deus não está contando os seus tropeços. Ele está olhando a direção dos seus passos. Constância vale mais que perfeição. Começa pequeno. 1 minuto vira 10. Uma decisão consultada vira um estilo de vida. E sem perceber, Deus está de volta ao lugar que sempre foi dele. Eu não sei em que ponto da caminhada você está agora. Talvez Deus esteja em primeiro lugar só no papel, e a vida real esteja gritando mais alto. Mas eu sei o que acontece quando essa decisão sai do papel. A mente aquieta, as decisões clareiam, o trabalho ganha sentido, os relacionamentos respiram e a vida encontra direção. Não porque os problemas sumiram, mas porque a ordem voltou. Deus no lugar de Deus, e tudo o mais no lugar que Ele preparou. Se esse vídeo falou com você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem um devocional novo para caminhar com a gente, um dia de cada vez. E comenta aqui embaixo qual dessas 5 áreas você vai entregar a Deus primeiro. E compartilha esse vídeo com alguém que anda correndo demais e descansando de menos. Deus te abençoe. Um dia de cada vez com Ele na frente.